Olá pessoal, hoje a gente vai estar falando aí sobre a estrutura da matéria, mais especificamente sobre algumas características do átomo e da carga elétrica. O foco aqui é, na verdade, o estudo da carga elétrica, né? Mas como ela é uma parte muito importante do átomo e que influencia, por sua vez, na estrutura da matéria, a gente vai estar comentando um pouquinho de cada um. Então vamos lá. Vou começar pela ideia básica, né? Quando você fala de estrutura da matéria, é a gente tentar imaginar do que a matéria é formada. Muitos conceitos aqui eu não vou entrar em detalhes porque vocês podem já ter vistos com mais detalhes nas aulas de química, né? Que trata lá dos modelos atômicos. Mas é só para a gente recordar um pouco. Então, olha só. A gente sabe que das aulas de química e outras aulas aí que abordam nas aulas de ciência também, que a matéria ela é formada por partes menores, né? E a menor dessas partes é o átomo. Então, o átomo ele forma todas as coisas que existem ao nosso redor. Então, só para a gente tentar imaginar um pouco como que é essa estrutura e o tamanho, né? Então, imagina que, por exemplo, vamos pegar o corpo humano, né? A gente sabe que ele é formado de coisas menores, que são as células, né? Que formam os tecidos, os órgãos. E essas células, por sua vez, existem várias substâncias ali que se agrupam e formam todo ali o funcionamento das células, né? E essas substâncias são formadas por moléculas, né? Cada molécula ali se aglomera, se ajunta e forma substâncias que, por sua vez, conforme elas se misturam, podem formar tanto substâncias de materiais orgânicos, inorgânicos, enfim, podem formar várias coisas ao nosso redor. E essas moléculas, por sua vez, elas se formam através dos átomos, né? Então, os átomos são como se fossem os tijolinhos da natureza. Eles constroem as moléculas, que por sua vez constroem as substâncias e constroem tudo que está ao nosso redor, tudo aquilo que a gente consegue ver, aquilo que a gente não vê, também o ar, aquilo que está no nosso planeta, o que está fora dele, tudo aquilo que é matéria é formado ali pelo átomo, né? E no átomo, o que a gente tem lá? Cargas elétricas. Só para a gente ter uma ideia do tamanho que é cada uma dessas coisas, né? Para a gente ver que tudo isso é formado através de coisas muito pequenas. Eu fiz aqui uma comparação. Olha só, se você pegar uma régua comum, se você tem uma régua aí na sua casa, você pode até imaginar junto comigo. É aquele espaçozinho bem pequenininho que tem ali, ó, entre o 0 e o 1, né? Tem 10 espaços do 0 até o 1. Se você pegar um único espaçozinho daquele pequenininho, que a gente chama de milímetro, né? Imagina que você pudesse pegar aquele espaço e dividir em 1000 pedaços, né? Pega aquele espaço pequenininho ali, parece um fiozinho de cabelo. Então você divide ele em 1000 pedaços. Vamos fazer só um exercício mental aqui. Se você pudesse fazer isso, dividir em 1000 pedaços, um único pedacinho desse, a gente diz que esse tamanho equivale ao tamanho micro, né? Então, seria o tamanho equivalente e próximo, por exemplo, das células do corpo humano. Então, por isso a gente utiliza, por exemplo, o microscópio para ver coisas muito pequenas, dessa ordem de grandeza, coisas como se fosse aí 1 milímetro reduzido em 1000 pedaços, né? Então, esse pedacinho de um micro é como se você pegar 1 milímetro e dividir ele em 1000 pedaços. Agora, se você pegar esse 1 micro e dividir novamente em 1000 pedaços, você já vai chegar aí próximo da ordem de nível molecular, né, de substâncias ainda, de coisas menores ainda que a célula. E a gente chama isso de nano, né? Então, já ouviu falar em nanotecnologia? Então, são tecnologias dessa ordem de grandeza, de você pegar 1 milímetro, dividir por 1000, depois dividir por 1000 de novo, é bem pequeno. Agora, se você pegar esse nano e dividir novamente por 1000, aí você vai chegar próximo da ordem de grandeza do átomo, né? Então, o átomo, olha só, ele é um negócio extremamente pequeno. É praticamente impossível fisicamente a gente visualizar com algum aparelho, olhar assim, né, vamos dizer assim, a olho nu, a gente enxergar um átomo, porque ele é tão pequeno que até para você, por exemplo, você vai tirar uma foto, a própria luz, não tem como você incidir luz nele e manter ele num lugar, por exemplo, para você tirar uma foto dele, porque a própria luz ela acaba interferindo na posição do átomo, na posição das partículas, não tem como você tirar uma foto dele, como a gente faz com as partículas da célula e de outras partículas maiores, né? Então é praticamente impossível você conseguir ver o átomo, a gente só descreve o átomo através de modelos e através de experimentos que nos dão uma boa ideia de como que ele é e do que tem nele, mas não tem como a gente visualizar. Mas o que a gente sabe é que esse átomo ele é extremamente pequeno. Só para você ter uma ideia, se você para comparar o tamanho do átomo, né, com o tamanho desse milímetro que eu coloquei ali na régua, é como se esse milímetro da régua fosse o estado de Mato Grosso do Sul e o átomo fosse um pequeno grão de areia em qualquer lugar. Aí vamos imaginar esse lugar
qualquer lugar do mapa do estado do Mato Grosso do Sul, seria essa comparação. É como se aquele milímetro da régua fosse o nosso estado, né, o estado de Mato Grosso do Sul, e esse milímetro, perdão, esse átomo fosse um grão de areia perdido ali no meio do nosso estado todo. Então essa é a comparação entre aquele milímetro e um átomo. Então é realmente bem complicado você visualizar, mas ele é muito importante, é através dele que todas as outras coisas são feitas. Entender o funcionamento dele é muito importante para a gente entender a formação da matéria, entender algumas propriedades que a matéria tem, inclusive as que a gente vai ver agora, que é a carga elétrica. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o átomo e a carga elétrica. Você já deve ter visto nas aulas de química que o átomo ele é formado de cargas elétricas, né? Tem o elétron, tem o próton, tem o nêutron. Então os prótons e os nêutrons ficam no núcleo, né? Só que eu vou tratar aqui mais das partículas que possuem uma carga elétrica positiva e negativa. No caso, os prótons no núcleo de azul e os elétrons em volta, negativa. Existem os nêutrons também que ficam no núcleo, mas eu não vou colocar aqui porque o nosso foco é tratar dessas partículas positivas e negativas. Até porque o nêutron, como o próprio nome diz, ele tem carga elétrica neutra. Então ele não vai ser interessante aqui no nosso estudo, porque a gente quer justamente analisar as interações entre as cargas elétricas, né? E uma carga elétrica neutra ela não tem interação com outra carga elétrica. Então a gente vai tratar aqui apenas de prótons e elétrons. Então a gente sabe que os prótons eles se aglomeram no núcleo do átomo e os elétrons ficam em volta, na eletrosfera. Como a gente pode ver aqui, ó, de vermelho são os elétrons, que são com carga negativa, e no centro a gente tem ali os prótons com carga positiva. Eu vou colocar dois átomos aqui idênticos para a gente estar fazendo o acompanhar das ideias aqui, da evolução das nossas ideias. Então olha só, tem dois átomos idênticos, cada um deles tem 3 elétrons e 3 prótons. Bom, qual que é o conceito que eu quero apresentar aqui, que eu quero que vocês gravem? Olha só, toda vez que você tem um átomo que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, a gente dá um nome especial para esse átomo. A gente diz que esse átomo é um átomo estável. Então grava bem essa palavrinha aí, ó. Um átomo estável é um átomo que tem a mesma quantidade de carga elétrica positiva e negativa. Ou de outra maneira, é um átomo que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, mesmo número de prótons e elétrons. Então, se você tem aqui, no caso, os dois átomos que eu coloquei aqui desenhados nesses modelos, um tem 3 elétrons e 3 prótons, o outro também, 3 elétrons e 3 prótons. Então, são dois átomos estáveis, né? Você pode ter outras quantidades? Pode ter 4 elétrons, 4 prótons, então vai depender do tipo de átomo que é, né? Você tem a tabela periódica lá para poder analisar isso com vários elementos, cada um com a sua quantidade de prótons, mas aqui o que interessa para a gente é a gente saber se o átomo é estável ou não. E quando que ele é estável? Então, quando você tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, grava bem essa ideia aí. Se tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, ele é um átomo estável. Pode ter, por exemplo, um elétron e um próton. Ele é um átomo estável. Pode ter 10 elétrons, 10 prótons, ele é um átomo estável. Agora vamos a uma outra situação. Vamos supor que alguma coisa aconteceu e um átomo perde um elétron. Então esse átomo da esquerda aí, né? Eu estou falando átomo, né? Mas é claro que isso é apenas uma representação, como a gente falou ali. A gente não sabe exatamente, né, a forma exata de um átomo, então a gente usa esses modelos com bolinha e tal para representar as partículas, mas não tem como a gente definir assim na natureza mesmo uma forma e uma cor para essas partículas, né? Nem tanto vem gravado lá qual que é positivo e negativo, é apenas um nome que a gente deu para separar esses dois fenômenos. Então vamos lá, vamos supor que alguma coisa aconteceu e esse átomo da esquerda perdeu um elétron e ele foi parar lá no outro átomo, no átomo da direita. Então o que aconteceu agora? Tanto o átomo da esquerda quanto da direita passaram a ter quantidades diferentes de carga elétrica positiva e negativa. Olha só, o átomo da esquerda está com 3 prótons e apenas 2 elétrons, então tem quantidades diferentes de carga elétrica positiva e negativa. A mesma coisa com o átomo da direita. Você tem agora ali 4 elétrons e 3 cargas positivas, 3 prótons. Então, agora esses átomos eles estão com cargas elétricas em números diferentes. Então, o que vai acontecer? Agora eles passaram a ter prótons e elétrons em quantidades diferentes. Então, agora eles são átomos instáveis. Então, grava bem a ideia aí, ó. Átomos instáveis são aqueles que têm número diferente de prótons e elétrons. Ele pode ter sobrando, né, elétrons, ou ele pode ter sobrando prótons. Então, ele pode ter elétrons em excesso, sobrando, ou ele pode ter prótons em excesso, sobrando. Então, a gente dá um nomezinho especial, né? Eu vou ver aqui, ó.
aí nesse caso da esquerda, né? A gente diz que tem prótons sobrando, então os prótons que estão em excesso nesse átomo da esquerda. E no átomo da direita, o que está em excesso? Os elétrons, ou então a carga negativa. A gente pode colocar assim também, o que está em excesso no átomo da direita é a carga negativa, e o que está em excesso no átomo da esquerda é a carga positiva. Agora, tem um nomezinho muito especial para esse átomo quando ele tem números diferentes de prótons e elétrons. Isso aqui é um nome muito importante, cai bastante em questões. Que esse átomo ele chama-se íon. Você já deve ter ouvido esse nome, talvez até nas aulas de química. Então, o que é um íon? O íon nada mais é do que um átomo instável, que é o que a gente acabou de ver aqui. O que é um átomo instável? É um átomo que tem número diferente de prótons e elétrons. Então, toda vez que eu perguntar o que é um íon, o íon ele nada mais é do que um átomo que tem quantidade diferente de prótons e elétrons. Ou, em outras palavras, ele é um átomo instável. Você pode ter um íon que está sobrando prótons, ou pode ter um íon que está sobrando elétrons. Daí tem alguns nomezinhos especiais quando está sobrando próton ou quando está sobrando elétron. A gente não vai abordar aqui agora, mas eu quero que você grava isso. O que é um íon? É um átomo instável. Vamos resolver aqui o primeiro exemplo, então, sobre essa parte. Olha só, para a gente gravar. Marque verdadeiro ou falso. Um átomo estável tem a mesma quantidade de prótons e elétrons? E aí, o que você acha? Seria verdadeiro ou falso essa afirmativa aqui? Um átomo estável tem a mesma quantidade de prótons e elétrons? Está correto, né? A gente viu ali que quando o átomo ele é estável, é um átomo que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, né? É um átomo que está em equilíbrio. Um íon é um átomo instável? E aí, o que você marcaria aqui? Verdadeiro ou falso? O íon é um átomo instável? Correto, né? A gente acabou de ver aqui também que um íon é um átomo instável, é um átomo que tem a quantidade diferente de prótons e elétrons. Todo íon possui quantidades iguais de cargas elétricas positivas e negativas? E aí, qual seria a alternativa aqui? Qual seria a resposta dessa? Verdadeiro ou falso? Todo íon possui quantidades iguais de cargas elétricas positivas e negativas? É falsa essa, né, pessoal? Olha só. Porque o íon ele tem quantidades diferentes, né? Então não tem quantidades iguais, ele tem quantidades diferentes de cargas elétricas positivas e negativas. Agora a gente vai ver como que a gente calcula o valor dessa carga elétrica que está em excesso, né? Porque você pode ter um átomo com uma quantidade fixa aí de cargas elétricas que estão em excesso, seja prótons ou elétrons, mas você pode ter todo um material, né, por exemplo, sei lá, uma barra de ferro, com uma quantidade a mais de elétrons, e para a gente saber então qual que é o valor dessa carga elétrica, né, como é que a gente faz, né? Então olha só, a gente pode atribuir isso apenas a um átomo, mas também a um objeto macroscópio. Então vamos lá, a gente representa a quantidade de carga elétrica em excesso pela letra Q maiúscula. E essa carga ela pode ser positiva ou negativa, porque ela vai estar representando então prótons em excesso ou elétrons em excesso. Bom, qual que é o valor de cada uma dessas cargas? Isso aqui é uma coisa muito interessante na natureza, pessoal. O que foi descoberto até agora na ciência é que não existe na natureza, em lugar nenhum, um valor de carga menor do que a carga do elétron e a carga do próton. Esse valor chama-se valor de carga elementar, é como se fosse o menor valor de carga possível que existe na natureza. E esse valor é esse que eu coloquei aqui, ó, que a carga de um elétron é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Né? O coulombs, que é a letra C maiúscula, é a unidade de medida de carga elétrica. Então, carga elétrica, todas elas são proporcionais ao valor da carga do elétron. Todas as cargas elétricas que existem dependem simplesmente de saber quantos elétrons tem ou estão faltando, ou quantos prótons tem em excesso ou faltando naquele material ou no átomo, por exemplo. Né? Então, por quê? Porque a carga do próton ela é exatamente o mesmo valor da carga do elétron, apenas muda o sinal. Né? O elétron é a carga negativa, o próton é a carga positiva, mas o valor da carga do próton é a mesma, 1,6 vezes 10 a menos 19. E é por isso também que o átomo ele entra em equilíbrio, ele fica estável, quando ele tem a mesma quantidade dessas duas partículas, porque o valor da carga elétrica delas é a mesma. Né? Então você tem ali um equilíbrio de carga elétrica quando você tem um átomo estável.
Então, o que muda aqui é que a carga do elétron é positiva e a carga do próton a carga do elétron é negativa e a carga do próton é positiva. Mas o valor dessa carga é o mesmo, 1,6 vezes 10 a menos 19. Né? Em alguns lugares, eles tratam até essa parte aqui do estudo como a quantização da carga elétrica. Por que quantização? Né? Porque você não tem frações desse valor, você não tem pedaços do valor da carga do elétron na natureza. Você não pode ter, por exemplo, ali uma carga elétrica na natureza de 0,4 vezes 10 a menos 19, ou seja, um valor menor que esse, ou frações desse valor. Não, todas as cargas elétricas são múltiplos maiores, né, do que esses valores da carga do elétron. Então, como se fossem os tijolinhos montadores das outras cargas elétricas. Então, para a gente saber a quantidade de carga em excesso em algum material, basta a gente multiplicar o número de partículas que estão em excesso vezes o valor da carga elementar, que é essa daí. Depois, se for elétron, né, 1,6 a menos 19, ou se for próton, também o mesmo valor, só muda o sinal. Então, lembrando aí, ó, o Q é o valor da carga elétrica, que está em excesso, né? Às vezes vai aparecer só escrito assim, carga elétrica, né? Mas entenda que essa carga elétrica é aquela que está em excesso, né, do material. O número de partículas, então o N representa, o que seriam essas partículas? Seriam os elétrons ou os prótons, né? Ou seja, aquelas partículas que estão em excesso. Pode ser o elétron ou o próton. E o E é o valor da carga de um elétron, que seria a carga elementar. Normalmente é representado esse E pela carga do elétron, né? Mas se ele estiver perguntando do próton, daí você tem que colocar o valor positivo. Mas normalmente eles colocam o valor da carga do elétron. Mas é o mesmo valor, né? 1,6 vezes 10 a menos 19. Então vamos resolver aqui um exemplo dessa parte. Olha só. Qual a quantidade de carga elétrica em um corpo com 2 vezes 10 a terceira elétrons, né? 10 a terceira seria 1000, então aqui seria com 2000 elétrons em excesso. Então você tem um corpo aí que ele tem 2000 elétrons a mais, né, na estrutura dele, deixando os átomos instáveis, e por conta disso ele está com a carga elétrica em excesso, né? A gente diz que isso é quando o material está carregado eletricamente, ele está com carga elétrica em excesso. Então, qual é o valor dessa carga elétrica? É isso que o exercício está perguntando. Então, vamos lá. Ele me deu o número de partículas em excesso, que é 2 vezes 10 a terceira. Ele poderia ter colocado apenas 2000? Poderia também. Eu coloquei aqui notação, porque muitas vezes vai aparecer esse tipo de notação em questões de exercício, porque essa parte do conteúdo, que a gente está tratando de coisas muito pequenas, representar esses números de forma decimal seria muito complicado, né? Por exemplo, aqui ainda é um número que eu poderia escrever, 2000, né? Ao invés de escrever 2 vezes 10 a terceira. Mas imagina representar aquele tamanho do átomo que eu mostrei para vocês lá, que seria 2 vezes 10 elevado a menos 12, né? Então você teria que escrever 0,00000, aquele monte de zero, ficaria complicado fazer conta. Então a gente vai estar utilizando muito aqui essa parte de potência de 10. Essa potência de 10 elevado a números positivos, números negativos. Então, se você não lembra bem essa parte, seria legal a gente dar uma recordada. Qualquer coisa, eu posso estar colocando aqui umas aulas extras só para a gente recordar essa parte de potência de 10, como fazer essas operações, porque a gente vai utilizar bastante. Então, vamos lá. Aqui ele me deu então o número de partículas, que é o N, e como ele está falando de elétrons, eu vou utilizar a carga elementar do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. Grava bem esses valores aí. E ele quer saber o Q, que é o valor da carga elétrica. Então, essas são as informações que ele me deu. Vou utilizar então a equação para calcular aqui a carga elétrica conforme o número de partículas, né, que é o Q igual a NE. Então, colocando tudo aqui na equação, é 2 vezes 10 elevado à terceira vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Como que a gente faz essa multiplicação aqui, para quem não lembra? Eu vou dar uma dica aqui, ó. Você faz primeiro a multiplicação dos números que estão na frente da potência. Então, o 2 e o 16. Perdão, 1,6. Então, você vai multiplicar aqui. 2 vezes 1,6 vai dar 3,2. E o restante você repete. Repete ali as frações, o 10 a terceira e o 10 a menos 19. Agora, a gente vai trabalhar com as potências de 10. Uma das propriedades aqui da potência de 10, para quem lembra aí, ó, quando você tem potências multiplicando, você conserva a base 10, você vai repetir o 10, e você vai fazer o quê? Quando está multiplicando, você soma os expoentes, né? Então, o expoente aqui é o 3 e o menos 19. Então, 3 mais menos 19 dá menos 16. Então, a resposta aqui fica 3,2 vezes 10 a menos 16. E o Coulomb, né, que é o valor da carga elétrica. Então,
essa resposta aí dessa questão. Outra propriedade muito importante das cargas elétricas, que provavelmente você já deve ter visto ou nas aulas de ciência, ou talvez até nas aulas de química, é o fenômeno da atração e repulsão. Isso aqui é bem tranquilo. É uma propriedade muito importante que as cargas elétricas possuem e que é esse tipo de interação que praticamente mantém ali o átomo com a sua estrutura e que é responsável até pelas ligações químicas, a formação das moléculas e que mantém tudo que a gente vê ao nosso redor de uma certa forma concisa, né? Ou seja, que você mantém o material mantendo a sua forma, a sua estrutura que a gente consegue ver. Então, por exemplo, você pega um material, um pedaço de madeira, né? Ele não se dissolve em forma de átomos, não sai esparramando as moléculas por aí por conta do fenômeno da atração entre as cargas elétricas dos átomos, né? E através dessa atração que os átomos se juntam, que eles formam as moléculas, as ligações químicas, que as reações, enfim, tudo isso acontece através, na verdade, de interações elétricas, através da atração e repulsão entre as cargas elétricas, né? Atração é aquilo que aproxima, repulsão é aquilo que afasta. Então, esse é um dos principais fenômenos das cargas elétricas. O que você precisa gravar aqui? Bem simples. E quando você tem cargas de sinais iguais, elas se repelem, ou seja, elas se afastam. E quando você tem cargas de sinais opostos, por exemplo, positivo e negativo, elas se atraem. Bem simples assim. Então, dois elétrons, se você colocar próximos, eles vão tender o que? A se afastar. Ou duas cargas negativas, elas tendem a se afastar. A mesma coisa com os prótons e com as cargas positivas, eles tendem a se afastar. Agora, se você tem um próton e um elétron, ou cargas de sinais diferentes, eles tendem a se atrair. Aqui é uma pergunta que muita gente faz. Se o próton e o elétron eles têm cargas opostas e tentam sempre se atrair, por que o próton não atrai o elétron do átomo? Né? Olha só que questão interessante. Você já parou para pensar nesse tipo de situação? Porque lá você tem o próton e o elétron. Né? Por que o próton não puxa o elétron e não junta os dois? Por que o elétron fica na eletrosfera? Existe um fenômeno muito importante ali que é justamente a rotação, né, do elétron em torno do próton. Ele não fica paradinho ali igual a gente desenha, não. Ele fica girando ali ao redor. É uma dos fenômenos, né, que explica essa estrutura do átomo. Tanto é que você tem lá que se estuda na química os níveis de energia, né, que os níveis de energia eles estão associados à energia que esse elétron ganha girando ali ao redor do átomo e ele pula para camadas superiores por conta desse movimento que ele adquire mais energia nesse movimento que o elétron tem ao redor do átomo. Então o elétron ele é uma coisa que não fica parado ao redor do átomo, ele fica em constante movimento, justamente para não se colidir com o núcleo do átomo. Que se ele se colidir, né, aí você tem ali um colapso na estrutura do átomo. Então, o que mantém essa estrutura toda concisa é justamente essa ideia do movimento do elétron. E é isso também que mantém um átomo, de certa forma, vibrando. O átomo ele é uma coisa que ele não é uma coisa estática, igual a gente imagina às vezes através dos desenhos. O desenho é uma coisa parada, né? Então dá a impressão que aquele negócio é parado, mas não é não. Ele é uma coisa que vibra, que sacode, né? E muito rápido por conta desses movimentos todos. Bom, agora vamos falar um pouquinho da situação de equilíbrio do átomo, né? É um pouco uma continuação daquela ideia do átomo estável e estável. Então, olha só, acompanhe comigo aqui esse raciocínio. Vamos supor que você tem um átomo, que aquela situação que eu mostrei ali, que um átomo ele perde um elétron e ele vai parar em outro átomo, né? Então, ali a gente apenas viu a questão do átomo estar instável e estável, né? Mas o que provoca, então, na natureza esse tipo de fenômeno, né? O que faz com que uma carga queira sair de um lugar para o outro? Bom, o que acontece aqui, muitas vezes em processos naturais, outras às vezes até em processos forçados, que a gente pode chamar assim daquilo que a gente constrói através de laboratórios e equipamentos, né? Mas é um processo onde o elétron ele é arrancado do átomo e por conta dele ser arrancado ele pode estar ali perto ou aderido ali por outro átomo. Então, mas o que faz esse elétron querer pular para o outro lado, vamos dizer assim, né? Alguma coisa arranca ele dali? O que faz esse processo acontecer? Né? Será que isso é natural? Será que aconteceu isso e nunca mais volta à situação original? Então vamos lá, vamos tentar entender aqui. Ó. Esse processo que a gente tira cargas elétricas
do local de estabilidade, né, seja de um átomo ou de um material, de alguma forma, você tira aquela carga elétrica de uma situação de equilíbrio. A gente chama esse processo de eletrização. Então, a eletrização é quando você desequilibra de alguma forma as cargas elétricas do material. Você pode arrancar a carga elétrica ou acrescentar a carga elétrica. Então, tanto essa situação do objeto da esquerda quanto da direita, os dois estão sofrendo processo de eletrização. Um está ganhando carga, outro está perdendo carga. Então, esse processo de eletrização provoca um desequilíbrio. Então, esse desequilíbrio é por conta justamente de você ter tirado cargas elétricas que estavam na situação de equilíbrio. Um estava num átomo, o outro estava no outro, você tirou e colocou em outro lugar. E você desequilibrou ali, você deixou um átomo instável de um lado e de outro. Então, olha só, um conceito também importante aqui é que a carga que naturalmente se movimenta na natureza, ou que é mais fácil de se movimentar, é o elétron. Grava bem essa ideia aqui também. Ó. O elétron é a carga que normalmente vai e volta e muda a configuração do átomo. Né? Apesar de eu ter dado exemplos ali onde você pode ter cargas elétricas tanto positivas e negativas em excesso, mas isso só acontece por conta da troca de elétrons. Os prótons, como eles ficam no núcleo do átomo, eles são um pouco mais pesados que os elétrons, é muito difícil de você mexer com eles. Precisa de uma energia muito grande para você conseguir mexer na estrutura do núcleo do átomo, né? E quem consegue fazer isso é apenas processos aí que envolvem a energia nuclear, algo do nível aí de bombas atômicas, materiais radioativos, só nesse nível de energia que a gente consegue mexer no núcleo do átomo. Nos demais processos, como por exemplo reações químicas, processos elétricos, os processos elétricos que existem na nossa casa, por exemplo, tudo isso é apenas com a movimentação dos elétrons. São os elétrons que são retirados ou colocados nos átomos e provocam todos os fenômenos de eletrização e corrente elétrica que a gente conhece nos equipamentos que estão ao nosso redor. Então, quem se movimenta é o elétron. O núcleo fica ali bonitinho, quietinho. É o elétron que vai e volta e é ele que provoca aí o desequilíbrio entre as cargas. Mas na natureza, né, um desequilíbrio pode acontecer, mas sempre ocorre também a situação desse átomo ele tentar voltar ao equilíbrio. Então, ao mesmo tempo que a natureza ela pode provocar situações de desequilíbrio, ele pode voltar ao equilíbrio. O que seria voltar ao equilíbrio aqui? Você colocar essa carga de volta no lugar, né, devolver essa carga para o átomo para os dois ficarem estáveis. E quando acontece esse processo, quando a carga elétrica ela tenta voltar para o lugar, muitas vezes acontece com um número muito grande de carga elétrica sai do material em um tempo muito curto, provocando o que a gente conhece aí como descarga elétrica. Então, aquelas faíscas que você tem aí quando encosta, por exemplo, numa porta de metal ou quando encosta em outra pessoa, aquilo é uma descarga elétrica provocada por uma tentativa dos dois objetos entrarem em equilíbrio, ou seja, de um dos dois objetos ganhar ou perder elétrons para tentar voltar à situação de equilíbrio. Então, descarga elétrica é uma tentativa da natureza colocar novamente as cargas elétricas em equilíbrio. Um exemplo disso, né, são as nuvens de tempestade, os raios, né? Através de vários processos ali que envolvem ventos e a movimentação das nuvens, as cargas elétricas nas nuvens e nas moléculas de água, elas ficam totalmente desequilibradas. Você tem uma quantidade muito grande ali de cargas elétricas que são deslocadas para outras regiões da nuvem, provocando um imenso desequilíbrio de carga elétrica. E na tentativa de colocar isso de volta em equilíbrio, é onde a natureza provoca as descargas elétricas, né? Elas podem acontecer tanto da nuvem para o solo, quanto entre nuvens, né? Pode ser que entre nuvens também aconteça igual a gente viu ali dos átomos, uma nuvem com muita carga elétrica positiva, outra com muita carga elétrica negativa, e ocorrer a descarga elétrica entre as duas. Então, a mesma coisa quando você toma choque encostando em alguém ou na porta, é porque um dos dois corpos está com excesso de carga elétrica, o outro está faltando, então para tentar colocar em equilíbrio, a natureza provoca essas descargas elétricas, que é quando uma carga elétrica passa de um local para o outro para tentar voltar ao equilíbrio. Né? Então, o que provoca esse desequilíbrio, vamos voltar aqui, ó. O que provoca esse desequilíbrio é a eletrização, o processo de eletrização. E o que tenta colocar esse equilíbrio de volta é a descarga elétrica. E a gente vai estar vendo mais para frente depois alguns tipos desses processos de eletrização, que apesar de serem coisas da natureza, coisas que acontecem lá nas nuvens e em outros lugares, mas são coisas que a gente pode fazer experimentos em casa e que acontecem às vezes normalmente no nosso dia a dia, a gente nem percebe. Então vamos aqui, ó, exemplo número 3.
As tempestades elétricas em nuvens são provocadas por processos de eletrização. Estes tentam provocar um equilíbrio das cargas elétricas. E aí, essa afirmativa está correta ou está errada? Vou ler de novo aqui, ó. As tempestades elétricas em nuvens são provocadas por processos de eletrização. Estes, ou seja, estes processos de eletrização, tentam provocar um equilíbrio nas cargas elétricas. E aí, está certo ou está errada essa frase? Esta afirmativa está errada. Por quê? Olha só. Apesar das tempestades elétricas serem sim provocadas por processo de eletrização, mas a explicação que a afirmativa dá sobre o que é o processo de eletrização é que está errada. Olha só. Ele fala que o processo de eletrização tenta provocar um equilíbrio. Né? Olha só, ele fala que a eletrização é quando você tenta colocar as cargas em equilíbrio. E é justamente o contrário. Vou até voltar aqui no slide para a gente ver. Ó. Voltar aqui lá na parte da tração. Acho que eu voltei demais, espera aí. Aqui, o equilíbrio do átomo. Então, o que é a eletrização? A eletrização é quando você provoca um desequilíbrio, né? Quando você tira as cargas elétricas do lugar. Então, a parte que provoca o equilíbrio é a descarga elétrica. Então, a descarga elétrica é uma tentativa de voltar ao equilíbrio. Mas o que provoca o desequilíbrio das cargas é o processo de eletrização. Né? Então, aqui a nossa afirmativa está errada por conta desse fator aqui. Ele fala que a eletrização provoca um equilíbrio. Não, ele provoca um desequilíbrio. Né? Ele coloca as cargas elétricas aglomeradas, às vezes, num canto só, ou tira elétrons do átomo. Ele provoca, então, esse desequilíbrio, produzindo aí os íons, né, que a gente viu lá no começo das aulas. E você fica com átomos ou com mais elétrons ou com mais prótons. E ele tenta, então, depois voltar ao equilíbrio através da descarga elétrica.